Olá, está começando mais um Cine Maranhão. Nesta edição, vamos assistir ao episódio Antônio Guimarães, o colecionador de lembranças da série Histórias Maranhenses. A produção é do Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, MAVAM, e a direção de Beto Matuque. O filme é um documento valioso e afetuoso sobre a fotografia, o ato de fotografar, de colecionar e de preservar a memória através dela. Boa sessão! Eu me criei ali perto da Rua do Sol, perto do Teatro Arthur Azevedo, e eu descobri uma fotografia, para mim uma descoberta, do início da Rua do Sol, a Rua do Sol vista da Praça João Lisboa, onde é hoje os Correios, era uma casa América, casa americana, e entre os Correios e o teatro tinha uma casa com um mirante. E essa imagem achei muito emocionante, é muito interessante, que ela compõe uma Rua do Sol um pouco diferente, ao mesmo tempo parecida com a atual. E eu, quando passo na Rua do Sol atual, eu não consigo gostar, eu não consigo me ver, eu me sinto mais íntimo de tanto olhar essa foto, eu me sinto mais íntimo dessa Rua do Sol antiga do que dessa Rua do Sol atual. Então você passa a não saber em que tempo você está, quando você olha muito fotografia antiga. Qual a cidade? Qual é a sua cidade? É essa? É a que você viveu na época que os desfiles de 7 de setembro desciam a Rua do Sol, que eu era criança, época da do Picolé Geneve? Ou é essa que eu nem olhei visualmente? Me emociono muito quando eu olho essas fotografias e vejo que o tempo passou e a gente não pode recuperar esse tempo. Na casa do meu pai, era o ponto de encontro de todos os grandes comerciantes e no período da desobriga, que é chegavam os padres, chegava as pessoas para ser batizadas, em Santa Luzia do Lago Limpo, entendeu? Então chegavam esses fotógrafos, ambulantes, vendedores, todas as espécies. Então, o ponto de concentração era no comércio do meu pai, que lá ficava hospedado o padre, ficava hospedado o fotógrafo, ficava tudo na desobriga. Isso aí fascinava. Eu cansei de pegar a máquina lambe-lambe do Celso e da Gentileza. E ele já deixava a gente manusear seus equipamentos, olhar seus equipamentos, máquina, essas coisas, olhar e achava curioso. Inclusive, eu tenho mais ou menos muitas fotografias de criança tiradas por eles, pelo Celso Gentileza, mesmo com perna cruzada e tal, com pão na mão, certo? Porque desse jeito. Então, isso, o desenvolvimento de entender fotografia, de gostar de conversar com aquelas pessoas que eu
achava assim o máximo, o fotógrafo, e realmente é o máximo. Porque uma pessoa lê a imagem de uma pessoa não é para qualquer um. Quando você mexe propriamente com a fotografia, né, e você tem a intenção de colocar ela num outro status, que não seja aquele só da gaveta, mas de ter guarda, né, para essas imagens, da importância devida que elas têm dentro da memória, no caso aqui do Maranhão, do Brasil, né, para a nossa própria identidade, reafirmar nossos valores, né, seja de quem for, né, do menino que foi fotografado com a primeira bicicleta, do primeiro aniversário. Toda fotografia é um poema, né? Ela é carregada desse valor intrínseco, né, da identidade dual do outro, né? A fotografia eu não sei nem definir, Beto. Na realidade, minha visão de fotografia, ela permanece praticamente assim, não sei se é porque eu sou ligado muito ao saudosismo. Eu tenho assim um problema de saudosismo. Eu fico emocionado assim, por escrever, por depender da inspiração. Então, às vezes, eu olho uma fotografia de uma pessoa querida, de um local que aconteceu algum fato. Então, essa definição, ela ocorre momentaneamente como assim uma visão do passado, um olhar estranho de uma pessoa. Porque eu entendo o seguinte, para se ler uma fotografia, é quase como foi infinito. É infinito. Uma fotografia, ela nunca é isso, isso, isso. Entendeu? Sempre você, não, Eduardo, você vai buscar, ela tem N formas, você vai encontrar coisas infinitas naquela fotografia. Daí sua própria vida traz disso para provar isso. Né? Exatamente. O tempo todo indo atrás dessas histórias. Né? Esse casarão aqui é o local que Gonçalves Dias conheceu a Ana Amélia. Então, São Luís está cheio de história e ninguém nem liga. Nós não ligamos para nada. O casarão estava ruim, então o camarada tirou aqui a frente todinha do casarão, as portas originais do casarão, tal, não sei o quê. Então, Henriques Leal, o intelectual Henriques Leal, apresentou a Ana Amélia, então com 14 anos, a um baixinho, cabeçudo, mameluco, tal, não sei o quê. E ele fez apaixonado terrivelmente. Foi nesse casarão aí. Hoje o casarão. Fenômeno fotografia não é só o ato de fotografar. O ver, o olhar, o analisar, o colecionar, o guardar, o amar, também é fotografia. Eu acho que para quem se entende na fotografia, quem se vê refletido propriamente na história que ela estabelece, no contato com o passado, com a própria ideia de melancolia, né, se você se salva dela no sentido mais intelectualizado, né, menos saturniano, diria, é maravilhoso. Porque hoje o historiador, o antropólogo, o etnólogo, o sociólogo, os estudiosos da imagem, eles aceitam muito mais a imagem como texto, né? A própria imagem é um documento histórico, né? Antes ela era rodapé. A história é o que o historiador vê. Mas o historiador não pode ver uma fábula. Ele tem de ver esse passado com base em indícios, com base em fontes. E entre essas fontes que está a fotografia. Para mim, é a fonte histórica, uma das mais completas fontes históricas para a história. Mesmo sabendo hoje que a fotografia ela não é a imagem do real. A fotografia é uma construção, ela foi construída pelo fotógrafo, mas ela retrata um momento, um instante que realmente aconteceu, mesmo sendo ela uma construção. Ezequias, que pela infausta e sentida morte de Sua Majestade Fidelíssima Senhora Dona Maria II Virtuosa, de saudosíssima memória,
fizeram em 15 de maio de 1854 os portugueses residentes na cidade de São Luís do Maranhão. Quem gosta de ler, ele gosta de fotografia, porque, como eu te falo, uma fotografia é um livro aberto. Uma fotografia, ela torna-se infinita, porque você pode analisar uma fotografia como se analisa um livro de literatura. De N formas, de posicionamento, os olhos da pessoa, olha como está a Suíça daquela pessoa, olha o penteado, está usando brilhantina e tal. Então é um livro que você tem a característica de analisar, de olhar. Então eu tenho esse hábito ainda de colecionar fotografias, entendeu? Certo? E gosto muito de fotografias. Tem os cartões que em si já é uma raridade porque o momento, você tem que olhar o momento, a visão do retratista, naquele momento de ter o chamado tino fotográfico, de tirar a fotografia sem pensar nas consequências. Ele não, naquele momento ali, ele não está pensando nas consequências, ele está pensando em tirar. E o mais ainda, ele emitir um cartão fotográfico ou um cartão postal. Você sempre vai ver um ângulo diferenciado, porque a história, ela é tal qual a fotografia, um fenômeno que ele não é estático. Apesar da fotografia ser uma imagem paralisada, cada olhar vai fazer uma leitura diferenciada do que é aquela fotografia.
Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Oi pessoal, estamos de volta com mais um programa Educação em Rede, dando continuidade ao nosso especial que começou no programa anterior. A gente vai exibir hoje o segundo episódio da série Novos Caminhos. Nesse episódio a gente vai falar sobre as diferentes percepções sobre justiça, além da importância da diversidade e da solidariedade na luta por esse propósito. A gente vai ver esse episódio agora, vamos ver. O acesso à justiça é resultado da experiência humana. Antes de ser definido nos livros, ele foi construído no tempo e no espaço por homens e mulheres de carne e osso. Essa construção seguiu caminhos diferentes. Percorrer esses caminhos é fundamental para uma compreensão mais profunda do significado e da pluralidade que o acesso à justiça assume nos dias atuais. Justiça, como é que eu te digo? A justiça é... Como é que se chama? Justiça é como... Esqueci o nome. Tribunal de Justiça. Quando é certo, né? Quando é errado. É isso. De fato, cada ser humano tem uma ideia do que é certo e do que é errado. Por isso mesmo, cada um de nós traz consigo uma noção do que é justiça. Justiça, para mim, não é dar as mesmas coisas para todas as pessoas, mas sim procurar fornecer suporte para cada pessoa de acordo com a sua necessidade. A justiça, nesse sentido de dar a cada um o que é seu e aí avaliar de acordo com a perspectiva do que as instituições de justiça, do que as leis, do que a Constituição e do que a própria comunidade internacional propicia, do que seria isso dar a cada um o que é seu, cabe ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Advocacia, à Defensoria Pública, à Polícia. Justiça é a capacidade de ver no outro uma pessoa igual a mim. Eu acho que eu sou justa com o outro à medida que eu respeito. E se eu respeito, eu vejo os direitos que ele tem. Para mim, o melhor conceito de justiça é o de Saramago. É o direito a ser a que cada ser humano assiste. Justiça é respeitar os direitos de todos os seres humanos, todos os povos, todos nação, tudo. Justiça é algo a ser construído permanentemente. Eu acho que nós não vamos ter um estado de justiça plena, porque os direitos eles não são parados no tempo. Os direitos estão permanentemente em construção. Então, eu acho que a compreensão de justiça ela vai ser cada vez mais plena na medida em que possa haver essa compreensão da conquista coletiva dos direitos, né? Quando a sociedade se mobilizar mais, quando os direitos possam ser fruto das mobilizações e não fruto de entregas ou de concessões. Diante dos cenários de desigualdade e de injustiça, floresce um sentimento coletivo capaz de alimentar o vínculo entre pessoas, além de suas diferenças. Há uma diferença da nossa formação, há uma diferença de nossa idade, há uma diferença de nossa cor, há uma diferença de nossa origem. E se nós tivéssemos tempo de saborear o valor dessas diferenças, a sociedade seria muito melhor, mais rica. Porque a grande riqueza da diversidade não é misturar tudo, é o respeito e o direito a cada um ter a sua diferença, a sua etnicidade, a sua identidade. É esse sentimento que move lutas e dá sentido à busca por justiça. Existe uma coisa que é fundamental quando a gente vai lutar por algo, que é sentir que isso vale a pena, né? Então, assim, o que vale a pena numa luta pela moradia, né? É pensar que você está lutando por vínculos afetivos,
Você está lutando para que os seus filhos tenham um lugar de segurança, de conforto, de acolhimento, de boas relações. Um lugar que faça sentir que elas pertencem, não porque apenas tiveram o dinheiro para comprar. Que bom que pessoas tenham dinheiro para comprar e fazer escolhas mais tranquilas, né? Mas esse pertencimento vem exatamente porque esse espaço foi conquistado com todo o significado de vidas. Hoje, em países como o Brasil, a defesa do acesso à justiça é vista como uma forma de melhorar a sociedade e de conquista da cidadania. Essa ideia, porém, não foi construída de uma hora para outra. É necessário olhar para trás. Os processos de luta nos dão significado no nosso papel na história, porque a gente não está desvinculado do passado. A história não é só aquela que a gente pensa que está nos livros, né? Mas a história a gente está construindo ela, a gente é toda essa história. E a gente, como ator, pode interferir na cena, né? Eu acho que o nosso desafio é interferir cada vez mais na cena. Hoje nós estamos aqui porque nós queremos ser os protagonistas da nossa própria história e não apenas meros espectadores. Assim como um rio encontra obstáculos pelo caminho e não segue uma trajetória linear, a conquista de direitos não se fez sem avanços e retrocessos. Nos séculos XVIII e XIX, após a crise das monarquias absolutistas, passou a predominar no Ocidente o regime político e econômico conhecido como liberalismo. Revoluções aconteceram na América e na Europa. Vida, liberdade, propriedade, participação política, entre outros, passaram a ser defendidos como proteções dos indivíduos contra o poder ilimitado do Estado. Essas proteções se firmaram como direitos. Foi neste contexto que se consolidou a noção de igualdade perante a lei. O direito moderno, a política moderna, ela começa a se fazer com o final do século XIX, do século XVIII, com aquele tripé igualdade, liberdade e fraternidade. A igualdade de todos perante a lei contrastava com a desigualdade sentida no cotidiano. Não bastava mais ser igual apenas no papel. Diz assim, todo mundo tem direito, né, iguais. Não é verdade. Assim, o que eu posso, que eu já vivi aqui enquanto comunidade não é igual. Não é igual, não. Depende muito do que você tem, da influência que você tem. Nossa sociedade, né, ela é extremamente hierarquizada. A diferença entre aqueles que possuem, né, que estão aqui no topo da pirâmide, a diferença da renda e daqueles que estão aqui na base da pirâmide é muito grande. E essa hierarquização, ela se reproduz também nos salários pagos. A justiça, ela é inalcançável no seu todo, mas a busca, ela é algo que nos exige continuamente. Se nós temos uma sociedade injusta, nós temos um acesso ao judiciário, no máximo garantido legalmente, ou seja, no máximo garantido formalmente. Essa desigualdade despertou a luta pela saúde, pela moradia, pela alimentação, pela educação, pelo trabalho, pela previdência social. Nascia uma nova categoria de direitos, os direitos sociais. Pela primeira vez se falou em justiça social. No final do século passado, o mundo foi palco de mais uma grande revolução. A tecnologia desafiou o tempo e o espaço. O capitalismo assumiu formas universais através da globalização. Com ela, problemas locais assumiram uma dimensão mundial. A solidariedade e a fraternidade alcançaram um novo patamar. Talvez nunca tenha sido tão necessário refletir acerca das repercussões de nossas condutas sobre os semelhantes. O processo de lutas atinge uma nova proporção. Foi nessa época que ganhou força a ideia de direitos destinados a todos e não apenas a uma pessoa ou a um grupo. Direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos, à comunicação, dentre outros, formam o que hoje chamamos de direitos difusos. É neste contexto que também surgem extremismos que têm manchado de sangue e de ódio as páginas impressas e eletrônicas de jornais ao redor do mundo.
O drama dos refugiados, o terrorismo e a perseguição às minorias se apresentam como novos desafios à luta por direitos nos dias atuais. Direitos, portanto, são uma contínua construção, tecidos na teia de lutas que é a vida. Uma das grandes dificuldades da sociedade brasileira é compreender que a diversidade que se estrutura sobre diferenças e que diferenças são riquezas. No próximo episódio de Novos Caminhos, as consequências da falta do acesso à justiça e suas repercussões na sociedade. É isso aí, na próxima semana a gente vai exibir o terceiro episódio da série que fala sobre como lutar pela efetivação de direitos. O programa vai abordar a relevância de políticas públicas básicas e debater também os obstáculos e desafios para esse acesso à justiça. Justiça, como é que a gente diz? A justiça é... Como se chama? Justiça é a capacidade de ver no outro uma pessoa igual a mim. Todo mundo tem direito, né, iguais. Não é verdade. Assim, o que eu posso, que eu já vivi aqui enquanto comunidade, não é igual não. Depende muito do que você tem, da influência que você tem. Agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar sobre ansiedade. Hoje a psicóloga Flávia Aidar vai falar um pouquinho sobre a diferença entre ansiedade normal e a ansiedade patológica, um assunto bem interessante, vamos ver. Olá pessoal, eu sou Flávia, bem-vindos a mais um programa. Aqui a gente conversa sobre temas muito comuns no nosso cotidiano, temas que podem nos ajudar a lidar melhor com a nossa saúde mental. E o tema que eu queria conversar com vocês hoje é sobre ansiedade. Acho que a gente nunca ouviu falar tanto sobre ansiedade como nos dias atuais. Com a pandemia, o número de pessoas que sofrem de ansiedade tem aumentado cada vez mais. Só que antes mesmo de falar dessa ansiedade que traz sofrimento, que é um problema, eu queria diferenciar com vocês quando que essa ansiedade ela pode ser considerada boa e quando que ela começa a trazer sofrimento. Então, a ansiedade, assim como qualquer outra emoção humana, ela existe porque ela tem um lugar, ela tem uma função. A gente sente tristeza, alegria, medo, raiva por um motivo. E todas essas emoções, elas são importantes de serem sentidas. Quando a gente sente ansiedade, significa que o nosso organismo ele está reagindo a uma situação que pode trazer um sinal de ameaça ou de perigo no ambiente. Mas diferente do medo, que esse estímulo, que esse objeto que traz essa sensação de medo já está presente, na ansiedade o objeto ainda não está presente. Então a gente antecipa essas reações. Por exemplo, medo de aranha. Na hora que a gente vê a aranha, a gente já começa a sentir todas aquelas reações no corpo, certo? Então a gente fica já ali num momento de autopreservação. A ansiedade seria só pensar na possibilidade de que em determinado ambiente pode aparecer a aranha. Ela ainda não está lá.
mas a gente pode já começar a se preparar para caso ela esteja. Então, nesse sentido, a ansiedade ela é uma coisa boa. É ela que faz a gente estar alerta. Ela que faz também a gente levantar da cama todo dia de manhã para poder estudar, trabalhar, para poder fazer as atividades que a gente precisa fazer e para ter motivação para resolver determinados assuntos. Quando que a gente pode identificar um exemplo da ansiedade boa? Até mesmo nessa situação do vestibular que vocês estão vivendo agora. No dia do Enem, na semana do vestibular, a gente já começa a sentir um bando de coisa. Então, dor de barriga, aquela sensação de borboleta no estômago, o coração acelerado, ficar pensando bastante sobre esse dia da prova. E na hora que chega na prova, é justamente estar sentindo esse estado de alerta que não vai deixar vocês dormirem no dia da prova, por exemplo. Vai fazer vocês estarem ali presentes para resolver as questões com atenção. Bom, Flávia, então quando que essa ansiedade ela começa a se tornar ruim? No momento em que a frequência que a gente sente esses sintomas de ansiedade se tornam muito frequentes e começam a trazer várias dificuldades para a gente nas nossas relações e no nosso trabalho ou no nosso desempenho nas atividades da vida. Então, por exemplo, quando a gente identifica a ansiedade no corpo, dor de barriga, né, problemas gastrointestinais, então náuseas, vômitos, coração acelerado, aquela sensação de que o coração está apertado, angustiado, batendo rápido, tremores, sudorese, que é, por exemplo, ficar suando frio, dor de cabeça, muitas vezes, boca seca, são alguns das sensações que a gente pode ter no nosso corpo que significam que a gente está nesse pensamento ansioso. E principalmente a questão dos pensamentos, eles se tornam muito acelerados e a gente começa a antecipar situações futuras, mas de uma forma prejudicial, quando ela começa a ficar muito forte. Então, por exemplo, a gente começa a criar várias situações. E se? Mas e se isso? E se aquilo? Mas se isso acontecer, como que eu vou reagir? Quando isso começa a ficar muito forte, significa que a gente está perdendo o controle dessa situação e aí ela pode começar a trazer sofrimento. Nesse sentido, quando esses pensamentos eles estão muito acelerados e começam a se tornar repetitivos e você se vê perdido no meio disso, começa a sentir essas sensações de uma forma muito forte, é um sinal que a gente precisa ficar alerta, né? Precisa ficar atento e avisar aquele colega ou amigo que a gente vê que pode estar nessa situação. Para isso, hoje eu trouxe uma dica para vocês de um aplicativo chamado Querida Ansiedade. Ele é um aplicativo de celular que pode ser baixado gratuitamente e lá contém várias informações sobre a ansiedade. Tanto essa informação educativa de quando que a gente pode identificar que a ansiedade é boa e quando que ela pode estar se tornando um problema, além de várias outras dicas de como lidar com essa ansiedade, né? Meditações, podcasts, livros, várias outras informações que podem ajudar a gente a lidar com a nossa ansiedade no nosso dia a dia. Esse assunto é muito complexo, então hoje foi só uma parte dele que a gente tratou, mas a ideia é a gente trazer novas informações sobre ansiedade em outros vídeos. E aí é legal a gente conseguir trocar também. Bom, por hoje é isso. Vejo vocês num próximo encontro. Até mais. Aí, bem interessante, né? Agora a gente vai para a nossa dica de livro. Pois é, hoje a nossa dica de livro é com a cantora e compositora Carol Cunha. A gente vai conhecer qual o livro preferido da Carol. Conta aí, Carol. Olá, eu sou Carol Cunha, cantora, compositora e professora de música daqui de São Luís do Maranhão, e eu tô hoje aqui para te dar uma dica de livro. No semblante do cotidiano, risos de marés e lágrimas de um sol posto, da escritora, jornalista e professora Wanda Cunha, no qual ela reúne crônicas satíricas, graciosas e líricas, publicados pela editora Pina Lux em Guaratinguetá, São Paulo. Caso você queira adquirir esse livro maravilhoso, você encontra na livraria Amei, ali no São Luís Shopping, aqui em São Luís. Eu indico muito, é uma leitura prazerosa e Wanda Cunha é uma das maiores representantes da literatura maranhense e brasileira. Vale a pena conferir.
tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. E agora a gente vai assistir uma reportagem sobre uma iniciativa bem importante do governo do Maranhão, que foi a inclusão do absorvente feminino como item da cesta básica. Esses produtos vão ter uma redução de impostos e vão ficar mais acessíveis às mulheres, principalmente aquelas de baixa renda. Essa medida vem como forma de minimizar os efeitos da pobreza menstrual, que afeta mulheres e principalmente adolescentes que menstruam e estão em idade escolar. Muitas vezes, por não conseguir comprar esse item, o problema pode acabar causando evasão escolar, ou seja, elas deixam de frequentar as escolas por medo de serem constrangidas, ou então acabam utilizando outros materiais de proteção que podem prejudicar a saúde íntima. Segundo dados do Unicef, 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. É o que a gente vai ver agora no vídeo gravado pela Rayane Cristine, que é uma das responsáveis pelo programa de cidadania dos adolescentes do Unicef. Já imaginou viver sem chuveiro ou sem banheiro em casa? Essa é a realidade de 713 mil meninas brasileiras, de acordo com o relatório inédito sobre pobreza menstrual do Unicef e do UFPA. Além disso, mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas, o que pode levá-las até a evasão escolar. A pobreza menstrual afeta os direitos de meninas e mulheres, e o seu enfrentamento deve ter ações no âmbito das políticas públicas de educação, saúde e saneamento básico.
Tá aí, como já foi dito, a pobreza menstrual afeta brasileiras que vivem em condições de pobreza e situação de vulnerabilidade e em contextos urbanos, né, e rurais também. Por vezes, sem acesso a serviços de saneamento básico, recursos para higiene, conhecimento mínimo do corpo, os resultados acabam demonstrando negligência e falta de acesso a direitos em boa parte do país. E por causa disso, o item foi incluído aí como essencial na cesta básica aqui no Maranhão. E para falar sobre essa medida aqui no nosso estado, o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, conversou com a gente aqui do Educação em Rede e a gente vai ver o que ele falou agora. A carência de acesso a produtos para uma boa higiene no período da menstruação é um dos problemas que afetam meninas de famílias com baixo poder aquisitivo em todo o Brasil. A falta de absorventes afeta diretamente as meninas em idade escolar. Para vocês terem uma ideia, um estudo realizado com garotas em idade escolar constatou que, em média, 40 dias de aula por ano são perdidos por essas meninas que não têm como comprar absorvente e falta à escola devido justamente a esse fator. Um outro dado alarmante é que de cada 4 meninas nessa faixa etária, uma não tem recurso para comprar absorvente. É um problema de saúde pública, porque essas meninas se valem dos mais diversos artifícios para conseguirem passar pelo período menstrual. Mas é também um problema social e educacional, uma vez que a carência desse item ocasiona falta escolar e, consequentemente, desencadeia outros fatores, como o déficit de aprendizagem e aprovações. Para combater a chamada pobreza menstrual, aqui no Maranhão, o governo do estado iniciará a distribuição de absorventes a estudantes da rede pública estadual. A gente tem a estimativa de alcançar mais de 162 mil meninas e estudantes dos diversos municípios maranhenses. Serão 8 absorventes distribuídos por mês para cada menina, um total de 1,3 milhões de absorventes. E sobre esse assunto, o Unicef criou uma cartilha falando sobre menstruação e a pandemia e traz dicas importantes para as pessoas que iniciaram esse ciclo menstrual e ainda têm dúvidas sobre o próprio corpo. Então, para baixar, é de graça no site do unicef.org/Brasil com Z, está aparecendo na sua tela. É importante que toda a sociedade conheça um pouco mais sobre esse assunto. Agora, mudando de tema, você que está em fase de escolher o seu caminho profissional, você já pensou em qual curso você vai escolher? E melhor, se você vai querer um curso à distância? Pois é, a gente vai assistir um vídeo bem legal sobre o Núcleo de Tecnologias para a Educação da UEMA, o UEMANET. Vamos ver. Maranhão, mais de 330 mil quilômetros de território. Estado maior que muitos países. Um desafio: como levar a educação de qualidade? Democratizar o acesso ao conhecimento. E transformar vidas. EAD UEMA, 20 anos. diminuindo distâncias. E construindo história. Nós temos uma empresa já, né? Que a gente começou porque tinha vontade, né? E apesar da formação de administradora e ele como médico veterinário, para a gente atuar, né, trabalhar, é importante e é obrigatório, na verdade, a formação como guia. Eu já trabalho como professor
e a gente trabalha no interior, então EAD foi assim a gota d'água para a realização desse sonho, porque através da EAD eu pude conseguir realizar o sonho de poder estar me formando em uma universidade pública. E principalmente a UEMA, porque assim, ela já faz parte de toda a minha história. E a nossa reportagem tem tudo a ver com a área que eu estou cursando, o curso de Geografia. Então a gente procura mostrar a nossa cultura, o modo que a gente vive aqui, a agrariedade da nossa terra, para que a gente possa ter esse concílio de uma com a outra. Eu assisto videoaulas, tem alguma explicativa que eu tenho, aí eu basto, aí quando é à noite eu fico olhando os vídeos para estudar. A UEMANET hoje, para mim, ela representa a questão de todo o meu conhecimento que eu adquiri profissionalmente. Eu andei até mais ou menos 6, 7 anos de idade, normalmente como qualquer outra criança, até que de um determinado tempo eu comecei a sentir muita fraqueza nas pernas, principalmente. Sabe aquela sensação de que você está em pé e a qualquer momento as pernas vão faltar e você vai cair? Era mais ou menos isso. Eu fui parando de andar aos poucos até que eu chegou ao ponto de eu não andar mais, ficar de uma vez na cadeira de rodas. Foi muito importante esse curso ter vindo para cá, porque eu acho que ele ajuda muita gente a abrir mais, né, campo de visão, né? E ampliou o nosso conhecimento sobre o Maranhão. E eu acho que aproxima. O Maranhão é um estado muito grande, né? E muito rico. E eu acho que é importante todo mundo fazer esse curso, né? Quem está na área, principalmente. É importante que a gente conheça mais sobre a nossa história, sobre a geografia do estado. Eu trabalho à tarde, mas assim, como a gente não mora próximo da escola, a gente fica um pouco distante, não tem que pegar transporte escolar, então a gente sai um pouco cedo. Então, geralmente, eu estudo mais à noite, ou pelo computador ou pelo tablet. Então, a TV Quilombo veio para somar com o meu curso de Geografia. Queria que eles participassem do curso, né? Porque é um curso à distância, é muito importante. E ia ser muito importante para a nossa comunidade também. E levar mais conhecimento aos povos indígenas, para os brancos também. Na questão da solicitação da empresa, tinha um pré-requisito que era necessário que o candidato tivesse o curso técnico em manutenção e tivesse o registro no CREA. Na questão da disputa de vaga, só tinha eu de mulher com 52 homens. Quem ganhou? Eu. Eu tenho a Aline, que é a nossa tutora do Polo de Pedreiras, tutora presencial. Ela é uma excelente pessoa, ela acompanha a gente, auxilia. Superou todas as minhas expectativas, o curso é muito bom, é muito bem organizado. A gente aprende mesmo. Eu já penso nas especializações, né? Quero fazer pós em educação especial, psicopedagogia, e eu quero sim um dia exercer a profissão e ajudar outras pessoas. 20 anos de educação à distância na UEMA. 20 anos transformando vidas, criando oportunidades para os maranhenses. A UEMA, por meio do Núcleo de Tecnologias para a Educação, tem levado uma formação sólida e de qualidade para todas as regiões do estado do Maranhão. Já são mais de 50 mil novos profissionais formados ao longo desses 20 anos de experiência da UEMA na educação à distância, democratizando o acesso ao ensino superior, promovendo a inclusão, criando esperança para todos os maranhenses. Essa é a UEMA que renova o seu compromisso com todo o estado do Maranhão, com o compromisso de fortalecer a educação à distância como grande instrumento de transformação educacional do nosso estado. Parabéns à UEMA, parabéns à educação à distância, parabéns ao estado do Maranhão. São 20 anos da EAD UEMA. Hoje são cursos técnicos de graduação e pós-graduação para 10 mil alunos em mais de 200 municípios maranhenses. Isso sem falar nos mais de 200 mil alunos de 47 países dos cursos abertos e gratuitos da UEMA.
A UEMA, a Universidade de Todos os Maranhenses, sempre deu total importância para a EAD. O UEMANET, o Núcleo de Tecnologias para a Educação da UEMA, existe para isso. São mais de 200 profissionais de diversas áreas trabalhando e produzindo de segunda a segunda, de sol a sol, para que o acesso à educação seja democratizado no Maranhão. Vivemos em constante evolução nessas 2 décadas, mas ainda temos muito a conquistar. Porém, com o orgulho de ser o EMA, hoje nós temos a honra de dizer: são 20 anos diminuindo distâncias e construindo história. E por falar em futuro profissional, para quem fez o PAS 2021, que é o processo seletivo de acesso à educação superior da Universidade Estadual do Maranhão, fique atento, o resultado está previsto para ser divulgado nesta sexta-feira, dia 6 de agosto. Então boa sorte para você que está nesse seletivo, e para quem não foi aprovado, não desanima não, tá? Não perde o foco, continua aí estudando que vai dar tudo certo no final. Por falar em vestibular, ingressos na vida acadêmica, a gente vai falar agora sobre a importância de você seguir a sua vocação. Então olha aí para a pessoa que está do seu lado, então manda uma mensagem para a pessoa que você gosta e já está no mercado de trabalho e pergunta se ela já trabalha com que ela tem vocação, com que ela sempre quis, gosta, faz de melhor. Pois é, eu vou te falar, conseguir seguir o caminho da vocação é importante demais. E muitos jovens vestibulando se veem dentro de diversos dilemas, né? Pressões familiares inclusive, para escolher rapidamente a futura profissão. Financeiro, no prazer que o dia a dia vai te proporcionar, planos de carreira que a área pode te oferecer, enfim, são muitos dilemas, e por isso a gente conversou com a psicóloga Tayara Coimbra sobre como você que está aí pode fazer uma boa escolha e seguir a sua vocação. Olá, tudo bem? Eu espero que esse vídeo encontre vocês bem, com saúde, vocês e os seus. Eu me chamo Tayara Coimbra, eu sou psicóloga, eu sou orientadora profissional e eu fui convidada aqui pela instituição, né, pelo governo do estado, pela UEMA, para falar com vocês sobre alguns temas que estão assim muito presentes nesse momento que a gente está vivendo, que é o momento de escolha profissional. Então, assim, me fizeram algumas perguntas e eu vou conversar com vocês sobre essas perguntas, tá? Bom, a primeira pergunta que me foi feita é: Tayara, por que nessa fase da vida é tão difícil, né? A gente tem tanta dificuldade para decidir, para a gente poder definir quais são as afinidades profissionais. Bom, por que essa é uma fase difícil? Porque até outro dia a gente era criança. A gente tinha algum responsável que fazia as escolhas, que a gente poderia contar, alguém que dizia o que a gente ia comer, o que a gente ia fazer, o que a gente poderia escolher. E nesse momento a gente está passando por um processo de transição. E é uma transição que ela demanda que nós, agora adolescentes, façamos uma escolha, que é uma escolha que vai impactar no nosso futuro. Então, é muito difícil essa escolha. Por quê? Porque algumas vezes a gente não teve essa experiência no nosso contexto familiar. A gente não fazia escolhas, faziam escolhas por nós. Por isso que quando a gente chega nesse momento, pra gente é muito difícil. Ah, mas todo mundo sente dificuldades? Não, tem algumas pessoas que já têm um histórico familiar, que já têm um histórico de aprendizado de fazer escolhas, de tomar decisões, então são pessoas que já têm uma certa facilidade. Quer ver? Tem alguns colegas de vocês que já sabem quais são os cursos que eles vão fazer. Outros não. Outros podem ainda não sei do que eu gosto de tudo. Por quê? Porque é legítimo nesse momento a gente querer tudo. Ah, mas eu não aprendi a escolher, então eu gosto de todas as áreas. E é legítimo que isso aconteça. Mas, quando a gente for fazer Enem, quando a gente for fazer uma prova, que é um processo seletivo para entrar numa instituição de ensino superior, a gente vai ter que fazer uma opção, a gente vai ter que fazer escolhas. Não dá para a gente experimentar tudo. E aí, isso é algo que demanda da gente se conhecer. É a gente saber quem eu sou, quais são os meus valores, o que eu gostaria de trabalhar, quais são os desafios que eu quero enfrentar. E isso, muitas das vezes, é olhar para si. E a gente está acostumado a olhar para si? Muitas das vezes a gente está preocupado, mas em que vai dar dinheiro? Ninguém dá dinheiro. Só programa de televisão, alguns programas de televisão, pai ou a mãe.
Aqui, na vida real, a gente vai ter que ir atrás dos nossos sonhos, atrás dos nossos projetos. Então, toda e qualquer área é uma área que ela pode te dar um retorno financeiro, sim, mas você precisa ter claro se esse é um fazer, se essa é uma atuação que ela tem sentido dentro daquilo que você gostaria de realizar, tá bom? Por isso que é tão difícil. E tem que ser difícil, sim, porque a gente está nesse momento descobrindo as coisas. E se você tá com essa dificuldade, não tem nenhum problema. Assim como quem não tá com essa dificuldade, tá ok. Mas aqueles que estão com essa dificuldade, eles precisam falar sobre isso. Eles precisam buscar espaços. E por isso que foi pensado esse momento, para que a gente possa se ouvir. Ouvir as nossas angústias, ouvir que nem tudo está resolvido e nem tudo está perdido. A gente está construindo e a gente pode construir juntos. A segunda pergunta que me fizeram aqui foi, Tayara, como que os estudantes eles podem descobrir a sua vocação? E essa é uma pergunta muito importante quando a gente pensa em orientação profissional, quando a gente fala em escolha profissional. Por quê? Porque vocação eu faço parte de uma linha da psicologia, que é a análise do comportamento, e a gente não compreende vocação enquanto algo que a gente vai descobrir, algo que está dentro de um baú que a gente vai lá e descobre, e a gente vai descobrir para que a gente tem vocação. A gente não entende dessa forma. Como que a gente entende, então, vocação? Vocação é algo que você vai construindo ao longo da tua história de vida. A gente não nasce com essa vocação. A gente, através de variáveis genéticas, de variáveis familiares e variáveis profissionais, a gente vai aprendendo o que a gente tem mais afinidade, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu queria fazer, o que eu não queria fazer. Então, percebam que isso vai sendo construído na nossa história de vida. E é importante que a gente tenha, primeiro, isso claro. A vocação não vai vir alguém dizendo para você o que você vai fazer. Não, queridos. A vocação é você olhar para quais são as variáveis que estão me influenciando ao longo da minha história de vida para que você tenha total clareza de quais são essas variáveis, do que faz sentido para mim, do que eu gostaria de trabalhar, o que eu tenho afinidade, o que eu tenho habilidade, para que você possa fazer uma escolha profissional que ela respeite a sua singularidade, ou seja, aquilo que você aprendeu ao longo da tua história de vida. Quer ver? A gente pensar que existem variáveis pessoais, variáveis familiares, que elas são muito importantes. Qual é a opinião, qual é o responsável que tem uma grande influência para a sua escolha, para suas escolhas? É o meu pai, é a minha mãe, é a minha avó, porque eu não quero decepcionar, porque eu não quero frustrar, eu não quero ser uma decepção para eles. Então percebam que essa relação, ela tem uma certa importância para vocês e porventura a gente pode querer fazer algo para agradar algum deles. Mas a gente esquece que os nossos pais, os nossos responsáveis, eles, antes de qualquer coisa, eles nos amam. E por mais que para alguns seja mais difícil dizer abertamente como a gente gostaria, mas eles nos amam. Ponto. Então, eles, teoricamente, precisam nos apoiar nas nossas escolhas. Nem sempre a gente consegue esse apoio. Nem sempre. Mas a gente precisa levar em consideração que essa escolha, por mais que o seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, ou alguém queira que você faça uma escolha para ele, você precisa lembrar para quem é essa escolha. E essa escolha, ela é para você e por você. Porque você vai passar 5, 6, 4 anos, 3 anos e meio dentro de uma instituição, dentro de uma faculdade, cursando um curso, fazendo algumas matérias e vários trabalhos, conhecendo várias coisas desse contexto, né? E são vocês que estarão lá. Por mais que você faça isso para o pai, para a mãe, mas a trajetória de vida é sua. É um tempo que ele não volta. Então, por isso que é importante a gente saber o que o nosso pai gosta, o que é importante, mas você precisa saber se você concorda com isso. Não, ele pode gostar e pode querer que eu faça um curso, por exemplo, engenharia. Mas eu não vejo sentido em engenharia. Eu nunca me imaginei fazendo engenharia. Eu quero dar aula, eu quero ser professora.
E tudo bem, você precisa respeitar a sua subjetividade, a sua singularidade, as suas habilidades. Pode ser diferente da opinião do meu pai? Pode. Pode ser diferente do que ele está imaginando? Pode. Mas com diálogo, com você tendo muita franqueza, né, muita honestidade de trazer aquilo que para você faz sentido, a gente consegue ampliar esse diálogo nas nossas famílias para que elas, inclusive, nos apoiem, tá? Outra coisa que é super importante é a gente, muitas das vezes, perceber que a gente recebe influência dos nossos amigos. Então, vem um amigo e diz assim, vamos fazer medicina veterinária. Mas essa é uma escolha que pode ser dele. E não necessariamente porque você é amigo dele, você precisa fazer essa mesma escolha. Você pode estar fazendo um outro curso na mesma instituição ou instituição diferente e ainda assim vocês continuarem amigos. Então a gente recebe muita influência porque os nossos amigos, nós somos seres sociais, eles são muito importantes na nossa construção, na nossa identidade. Mas a gente precisa estar muito honesto conosco, com a nossa realidade, com a nossa história, lembrando que essa escolha não é uma escolha para o fulano, não é uma escolha para minha mãe, não é uma escolha para minha amiga, é uma escolha para você. É você que vai estar à frente de todo esse processo, desses tantos de anos que vocês vão passar na faculdade. É vocês que vão ter que apresentar os trabalhos. É vocês que vão ter que passar algumas noites fazendo algumas atividades. Então, tem que lembrar que é por vocês, tá? E uma outra coisa super importante nessa variável pessoal é que eu preciso sim saber e discriminar o que as pessoas que são as pessoas que eu tenho maior convivência, o que elas falam, quais são as profissões que elas falam. Porque muitas das vezes essas pessoas que são significativas, elas trazem algumas áreas, né, e que para elas são muito importantes e tudo bem, mas você precisa ser muito honesto e você precisa se escutar. Se essas escolhas que são delas também te representam. Tá? Então eu acho que seria esse um caminho para a gente poder pensar na vocação. Se ouvindo, se respeitando, conhecendo, legitimando que o outro ele pode ter uma opinião diferente, uma escolha diferente. O pai, a mãe, a avó, a tia podem imaginar você numa outra profissão e tá tudo bem, mas a escolha ela é sua. Então você precisa levar em consideração quem você é, quais são os seus valores, o que você tem habilidade, o que você gosta. O que você se vê fazendo daqui a alguns anos. E uma outra coisa importante que me perguntaram é como que a gente faz para diminuir as chances de erro? Bom, eu acho que a primeira grande coisa para falar sobre erros é que os erros, eles acontecem. Os erros, eles são oportunidades que a gente tem ao longo da nossa trajetória de vida para aprender. E sim, a gente pode errar, a gente pode fazer escolhas e a gente chegar lá no primeiro período e ver que não era nada daquilo que a gente imaginou. Isso pode acontecer. Qual é o grande detalhe aqui dessa história? É que a gente, diante da gente perceber que errou, a gente possa fazer o caminho para buscar o caminho que é o caminho do acerto. Não há nenhum problema da gente errar. Os erros são oportunidades de aprendizado. A grande diferença é o que a gente faz com esses erros. É quem a gente se torna com esses erros. É eu persistir no erro para poder agradar ou eu reconhecer que talvez não seja esse curso que eu estava imaginando. Eu acho que o curso era uma outra coisa e aí eu correr atrás dessa outra coisa. É eu ouvir o que são os meus valores, o que eu tenho afinidade, o que eu gosto, o que ao longo da minha história de vida, pra mim faz sentido. Porque tem que fazer sentido é pra você. A trajetória, a escolha profissional, ela é sua. Os seus pais, eles são importantes, os seus familiares são importantes, seus amigos também são importantes. Seus professores são importantes, mas essa escolha, ela é uma escolha que precisa representar você. Você precisa olhar e dizer, o curso que eu escolhi foi psicologia. E foi psicologia, por exemplo, onde muitas das vezes as pessoas disseram, mas não, psicologia não. Mas eu me via nessa escolha. Então essa escolha foi, sobretudo, baseado naquilo que eu sou, naquilo que eu me conheço. E eu investi em me escutar para que essa escolha representasse quem eu sou. E uma outra coisa que me perguntaram aqui foi como que a gente lida com as frustrações, né? E como que a gente pode levar esse período com mais tranquilidade. Bom,
tranquilidade para aluno do ensino médio, será se tem, gente? Bom, brincadeiras à parte, esse momento é um período de muitas emoções. Por quê? Porque o adolescente, ele é assim, ele é intenso. Ele quer resolver as coisas, ele já quer as respostas rápidas. A gente tem uma alteração de humor, né? A gente amanhece bem, demora 1 minuto, 5 minutos, já tá com um humor totalmente diferente, já tá sem paciência. E a gente tem isso que é muito característico do adolescente. E é preciso que a gente reconheça e naturalize que sim, a gente vai ter esses percalços, né? Isso faz parte do combo de ser adolescente. E sim, é muito natural que a gente tenha a gente anseie muito, seja muito ansioso por vezes para a gente já querer as coisas resolvidas. E a gente precisa entender que a gente não tem controle. Você não tem controle nem da dor de barriga, porque ela não segue o seu comando. Você não vai virar para ela e dizer, para. Não funciona assim. A gente não nasceu, não tem na sua certidão de nascimento que você seria perfeito. Então, sim, a gente precisa reconhecer que nós somos, antes de qualquer coisa, humanos. E sim, a gente pode ter várias emoções, nós somos constituídos por várias emoções. Nossos pensamentos, eles são apenas pensamentos, eles não são verdades absolutas. A gente precisa questionar os nossos pensamentos. E todas as vezes que a gente perceber que pode ser que eu não consiga e que a gente possa analisar isso com um raciocínio crítico. Mas eu tenho me dedicado, eu tenho estudado, como é que está o meu ritmo de estudo? Para que a gente possa muito mais estar preocupado com o que a gente está fazendo nesse período de escolha. É isso que vai determinar a nossa tranquilidade ou não. Com relação à frustração, pode ser que ela apareça. Mas o que eu poderia dizer para vocês é que a gente não se apegue na frustração para a gente paralisar, para a gente dizer eu sou só isso. Porque nós não somos apenas algo. Nós podemos ser diversas coisas. Eu posso errar, acertar, construir, reconstruir, me conectar, desconectar, refazer caminhos. E tá tudo bem. A trajetória, ela é sua. Busque ajuda, busque orientação e siga acreditando nos seus sonhos. Eles precisam fazer sentido primeiramente para você. E se a gente se frustrar no meio do caminho, tudo bem. Se tem autocompaixão pela sua história, você tentou. Mas a gente refaz trajetórias, caminhos e a gente se refaz nessa história. Era isso, espero que tenha contribuído. Fiquem bem, até a próxima. Tá aí, importante demais fazer uma boa escolha nessa fase, né? Mas pensa direitinho, tenta não se pressionar tanto que dá tudo certo no final. O Educação em Rede se despede por aqui, a gente volta na semana que vem com um programa cheio de novidades, viu? Até lá, espero você! Parceira da TV Educação. Caminho para o Saber.